Oi, gente, graça e paz, saúde, amor e prosperidade sobre a sua vida, tudo bem? Ó nós, aqui por dentro do laboratório de hoje, tá, gente? Hoje tá meio frenético aqui, sabe? Se eu te mostrar minha bancada aqui, você vai falar assim, cara, que loucura, esse cara é louco. Mas é assim mesmo, a gente fica contente quando tá assim, porque nós fazemos aquilo que gostamos, tá? A gente faz aquilo que gosta. Então quem faz o que gosta, é lógico que nós devemos e precisamos comer e beber, mas quem faz o que gosta, essas coisas até se tornam um tanto divertido. Eu sempre disse que quem faz o que gosta não trabalha, tá, gente? Quem faz o que gosta geralmente você trabalha com tanto entusiasmo, com tanta gana para fazer e fazer bem, tá? As horas passam, ninguém vê, então é muito bom a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente ama, com aquilo que a gente faz com maior prazer. Então eu quero te mostrar aqui, eu como disse, eu sempre digo que promessa é dívida. Eu prometi num vídeo de ontem, que eu fiz lá embaixo, pra gente funcionar um Peugeot 307. Que esse Peugeot não baixava vidro, não acendia farol, enfim, tava morto. Eu usei até a expressão aí de morto e ninguém quer mexer com morto. Mas eu vou agora dispensar a BSM pro nosso colaborador lá montar, e eu já estou terminando de finalizar aqui a programação da central, e aí a gente vai ver o que vai dar, tá bom, gente? Deixa eu mudar aqui para você ver aqui, já a ABC está aqui, eu vou dispensar para ele montar lá, enquanto isso eu converso com você aqui. Bom, gente, tá aqui, olha a bancada como é que tá, gente, frenética, olha só, essa aqui, terminei ela agora há pouco, que é essa aqui. Não funcionava a bobina 1 e 2. Se você ver aqui na minha tela aqui, você vai ver que a bobina vai piscar rápido. Uma bobina dessa, quando ela falha, ela fica com a luz acesa direto aqui. Entendeu? Olha lá, as duas luzes, bateu muito rápido, tá? Olha lá, bateu. Bateu. E eu sei porque aqui sai uma centelha bem aguda quando as duas bobinas batem de vez. Ó, tá vendo? Ó. Então tá frenético, gente. Temos esse aqui que terminamos agora. O 307 azul tá aqui, tá? Tem umas outras que, olha só, gente, que emaranhado, meu Deus do céu. Que emaranhado de fio, que emaranhado de central. A gente não sabe nem quem é quem. Se a gente não ficar escrevendo em cima, a gente realmente se perde. Mas vamos lá. O nosso compromisso de ontem, né? Era essa camarada aqui. Tá, gente? Essa camarada aqui, que é do 307. E a gente vai dispensar ela. Vamos dispensar ela pro... Pronto. Lacradinha, tá? Dos arquivos. Vamos ouvindo Mariana aí, ó. Simplesmente louve. Tá? É isso aí, gente. Deixa eu dar uma pausa aqui no som aqui. Ouvir um louvorzinho é bom que desperta a gente do sono da indolência e ao mesmo tempo reforça o seu dia de trabalho. O meu boot que eu fiz daquela placa do 307 é esse aqui, tá? Esse é o boot que a gente fez ontem para ler aquele micro lá, que é uma 95 SDG, tá aqui do lado aqui, não precisa de forçar a mente não. Tá aqui, ó, a senha dela aqui, tá? Feito aqui o arquivo. A gente já jogou esse arquivo lá pra dentro da BC, tá bom? O meu boot é esse aqui, que eu usei. Está carregando aqui
E o que seria, Esdras? Como é que faz para poder você pegar esse arquivo aqui, tá? Pegar esse arquivo aqui, descobrir a senha dele, entendeu? Esse arquivo ele já tá com a senha, tá vendo aqui, ó? A senha desse aqui, ó, é X12Q, é essa senha aqui. Então, gente, quando eu vou emular, eu coloco aqui, ó. Esse aqui é só demonstrações, tá? Eu tentei falar isso aqui para você numa outra aí, mas eu faço isso aqui, ó. Aqui é um arquivo e aqui é outro arquivo. Aqui é o arquivo com senha e aqui é o arquivo sem a senha, digamos assim. Então aqui agora eu tenho que tudo que você tá marcado aí para você na sua tela, aí tá aparecendo aí um mostarda, é o que é diferente nos arquivos, entendeu? O que tem de diferença nos arquivos, tá? Então se eu pegar aqui e puxar, eu vou puxar os dois arquivos simultaneamente, tá? Os dois arquivos de vez, ó. Até porque quando eu vou fazendo, tá? Aí tudo que você tá vendo aí, ó, você consegue ver a diferença pelas letras, tá? Ah, por que esse aqui tá mais vivo que esse aqui? Porque geralmente, gente, o primeiro arquivo que eu puxo é o original do carro. Então ele fica mais vivo, tá? E eu sempre digo aí pra galera aí, tá? Isaac Caldeira, graça e paz, querido. Um abraço em você, um beijo no seu coração, meu amado. Isaac Caldeira é um clientão, a família dele é uma família de clientes que a gente tem, família de clientes. A família é grande, não é pequena não. E é um amigo da gente, tá? Em particular, tanto ele quanto a família dele, a gente tem maior apreço aí com os pais dele, né? Tá? E muito amigo da gente aí, eles aí. Então, gente, olha só. E aqui, ó, tudo que você tá vendo de diferença nos arquivos é o que eu tenho de acertar. Tá vendo? Aí a galera fica com medo do cliente ficar sabendo disso, ou ver isso no YouTube e ficar... O cliente vai ver isso aí no YouTube, gente. E pra mim não faz diferença se ele vê, se ele não vê, se ele não... Pra mim não faz diferença. Eu não ligo pra isso não. Tem gente que fica assustado com isso aí. Então isso aqui, ó, que eu acabei de mostrar pra você, é emular um arquivo, tá? É você colocar o arquivo que seria, isso aqui é só uma apresentação para mim te explicar. É você pegar esse arquivo aqui e completar, pegar esse arquivo aqui que é original e completar o outro aqui, que é o da central. Então esse arquivo aqui da central, ele já está pronto, com senha, com tudo. Ou seja, para mim, no meu ver, na minha fé, é colocar no carro e o carro vai pegar. Então deixa eu lá levar lá embaixo lá o arquivo, deixa eu, a central tá aqui, tá? Eu tô terminando de fazer mais uma gravação nela, tá? Tá aí a central. Você pode ver pela capa da central, que é essa capa de central aqui, ó, 328, é uma 0261 207 328. Aí tá aqui o número que é original, vai permanecer o número original da central, tá, gente? Né? O número 20 depois eu edito e ela tá aí programando, vai permanecer o mesmo tudo, que é o bom profissional faz o mesmo tudo. Não vai sair aqui com chassi de um, arquivo de outro, né? O famoso Frankenstein. Às vezes você olha para um carro e aquilo ali tem troço montado ali que só Jesus na causa. Então deixa eu levar essa central ali embaixo ali, para o menino colocar no lugar, que eu espero que se não tiver interrupção no vídeo, a gente vai funcionar esse carro juntos. Vou pedir ele para colocar no lugar ali, Rapidex, para o vídeo não ficar muito extenso. Vai, Ismael. Coloca lá que nós vamos fazer um vídeo só e vamos botar a central ali agora para funcionar. Então, gente, é isso que a gente tenta passar para vocês, tá? Tô subindo de novo porque eu tenho que ficar de olho na gravação ali. E a gravação tá indo, tá em 75%. E deixa completar. Quando der completed ali, né, ou successful, é porque ficou beleza joia. Vamos lá, gente. Algumas pessoas tá aqui, ó, terminou o arquivo, tá? Deu aqui, ó, meu arquivo tá com successful e completed, ou seja, completou o arquivo. Beleza, joia? Então aqui eu escolho o que eu vou gravar. Por exemplo, eu gravei a EEPROM. Então se eu quiser gravar a flash,
Tá aqui, você pode ver que tá até aqui, ó, teste, tá? Tá renomeado teste ali, ó, teste, tá vendo? Então se eu quiser puxar aí para onde novo e mandar programar, ele vai dar aqui a checksum e o arquivo tá escrito teste. Por quê? Porque nós vamos testar esse arquivo ainda, tá? Se ficar tudo certinho, a gente vai lá e edita o número do chassi. Tem alguns aparelhos que faz por aí no mercado e tem outros aparelhos que não faz. Você não consegue fazer. Eu geralmente, gente, para esse tipo de carro ali, eu gosto de usar um aparelhozinho que eu tenho aqui. Vou mostrar para você aqui agora, tá? Deixa eu abrir a maleta dele aqui. Eu uso esse camarada aqui, ó. Eu uso esse aparelho aqui, tá? Esse camarada aqui, tá? Eu uso esse camarada aqui para mim editar chassi ou fazer alguns reconhecimentos de caixa, quando você troca arquivo. Às vezes fica uma referenciação diferente. Enfim, esse carro ali, ele é manual, tá? A gente não precisa se preocupar com isso. Mas tem alguns carros que você tem que fazer a apresentação. Exemplo, se esse alternador lá for um alternador que... Aí, tá gravando. Tô gravando de novo. Eu já tinha gravado uma vez, mas para você ver aí a evolução da gravação. Mas vamos lá. Por exemplo, se aquele alternador ali for um alternador de 12.70, você tem que entrar com o aparelho e colocar lá que o alternador é 12.70. Você tem que informar para o sistema que classificação que é o alternador. Se aquele alternador ali ele for 15, tá? 14,5, a gente arredonda para 15. Você tem que informar para a central que ele é um alternador de 15. Eu estou arredondando aqui, tá, gente? Um outro exemplo, se o ar-condicionado, se o pressostato ele é linear, né? Ou se o pressostato é PWM, você também tem que informar para a central, senão o ar-condicionado não funciona, tá? Outra coisa, se aquele carro ali, dependendo do carro, o carro tem um 307 gasolina, dependendo do carro ele tem 2 sondas, mesmo sendo gasolina. Na matemática seria para o carro flex ter 2 sondas, né? Mas aquele carro ali, o catalisador dele já é com 2 sondas. Então você tem que informar para a central também a primeira e a segunda sonda. Aí essas coisinhas, entendeu? Essas coisinhas aí que as pessoas falam assim, o cliente vai ver lá na internet, vai olhar no YouTube. Ontem mesmo eu peguei uma central aqui, quando eu abri a central, eu falei pro cliente, olha, essa central aqui deu problema e deu defeito lá, é corpo. Ele falou, não, eu já vi na internet. Ele viu, e daí? A central tá aqui, pegou fogo por dentro praticamente, um MS7530. E lá tem 2 problemas, ou é o corpo, que ele tem que trocar, porque se o corpo está danificando, ele vai ter que trocar pelo simples fato de que se ele colocar outra central reparada ou nova, ele vai ter o prejuízo, que o prejuízo agora é dele, que a central sai daqui quando da recuperação testada na bancada, tá? Agora mesmo eu estou testando um corpo, esse emaranhado de fio que você está vendo aqui, né? Eu estou testando um corpo de uma central de um Corsa E, tá? Um Corsa E que perdeu o acelerador, e gente, por isso que tá esse emaranhado. Aí tem pedal de acelerador, tem corpo aqui em cima da bancada, tá esse emaranhado para a gente poder fazer o teste na bancada, para ver se o problema é decorrente da central ou se o problema é decorrente do carro. O carro não está com a gente aqui, beleza, joia, gente? Então eu vou aqui no meu, vou tirar aqui, vou desligar também a minha fonte, tá? Desliguei a fonte. E nós vamos tirar o boot dessa central e nós vamos lá tentar funcionar esse carro. Mas, gente, aí eu pergunto para vocês o seguinte, para você que está começando agora, tá? Eu torno a repetir, isso não é um curso.
Alguém me chamou a atenção esses dias. Atenção, chamar a atenção tem duas vertentes, né? Chamou a atenção de correção, né? Ou chamou a atenção para algo melhor, né? E alguém me chamou a atenção para algo melhor e disse para mim assim, falou: rapaz, seus vídeos é até bacana, mas a qualidade do vídeo, cara, talvez você grava lá numa qualidade, mas quando você posta ele pro YouTube, ele vai com outra qualidade. Realmente eu tenho um vídeo aí dentro do YouTube que é fazendo uma V42, que alguém esses dias conseguiu fazer essa V42 aí. E através desse vídeo lá no YouTube. A imagem não tá boa, só que ele conseguiu prestar atenção no áudio, que tem dois boots, um para leitura e outro para gravação. Ele estava tentando gravar no mesmo boot que ele leu, e por isso que não estava dando certo. Diz ele que lá pela madrugada ele foi caçar um vídeo lá no YouTube ou alguma coisa que explicava, e ele acabou achando isso aí. Só que mesmo ele achando isso, ele tem que ter o aparelho. Mesmo ele achando isso para trocar um arquivo, ele tem que ter outro arquivo de recal. Ele tem que saber que arquivo que ele vai trocar. Entendeu? É que a gente chama de HW da central, que é a identidade da central. Então não é muito fácil que o cliente vai pegar, vai olhar, vai ver e vai querer botar preço no seu serviço. Eu dei o preço ali, o cliente já veio com a central já vista no YouTube, a central já aberta, assim, o parafuso você viu que ele abriu. Eu dei meu preço e ele deixou a central aí. Acrescentou em quê? Gente, nem todo mundo que assiste um parto, ele vai se meter a besta de fazer um parto não. Entendeu? Não, fica em casa aí, moleque, eu vou fazer o seu parto. Pode acontecer. Eu tenho amigos meus, que tem quase a minha idade, que nasceu dentro do elevador. Eu conheço um outro que nasceu dentro de um ônibus. E certa feita eu fui socorrer uma mulher grávida, gestante. Estava eu e o pai dela foi que me solicitou para que eu pudesse levar ela na Promater, aqui em Vitória. E quando eu cheguei na reta do aeroporto, a bolsa estourou e a criança nasceu dentro do carro. E não foi eu que fiz o parto, eu continuei metendo marcha e dirigindo. O problema tudo foi ter que lavar o carro depois, né? Você imagina mais ou menos como é que é. Mas eu não ia se meter a besta de querer ir lá ajudar, tirar o neném. Eu não. O pai dela nervoso na frente. O marido trabalha, não estava aí, estava ajudando alguém na roça aí, etc. E tal, mas o importante é que o bebê nasceu, a criança hoje já deve ter seus, sei lá, 20 e poucos anos por aí. Mas e daí? Gente, ninguém se mete a besta a tentar fazer. O cliente ele pode tentar fazer, ele pode vir com mil uma coisa. Ontem mesmo eu dispensei um cliente. Tá? Aqui a gente dispensa cliente. Aqui a gente manda cliente embora como se manda um funcionário. É desrespeito? Não. Isso vai muito da vertente. Deixa eu te falar uma coisa pra você que eu aprendi com carioca. Uma vez eu fui no Rio de Janeiro. Eu saí daqui para me programar uma caixa de marcha de um Passat alemão. Eu saí daqui para isso. Eu fui aqui na divisa, em Campos, né? Campos do Goitacazes. E chegando lá, eu fiquei 2 dias nesse lugar, porque eu fui para fazer isso mesmo. E o que acontece? Foi na época de verão, lógico, eu fui na praia, né? Fui em São João, lógico, eu fui conhecer um farol que tinha lá, eu fui andar. Meu negócio era só apertar botão, eu não tinha que montar nada, fazer nada. Fui lá, vi os erros, falei pro cara, o cara falou, não, nós vamos corrigir e amanhã você volta. Eu falei, beleza, tá tranquilo, tá de boa. E conversando com alguns mecânicos aqui, ali, e um dos mecânicos disse pra mim assim o seguinte, falou, irmão, seguinte, cara, aqui a gente cobra de acordo com o serviço. Mas a gente cobra, tem 2 situações pra gente cobrar aqui. A primeira situação é a seguinte, é verão, o preço dobra. Porque o cara tá no verão, o carro dele quebrou, ele tem dinheiro. Olha só a mentalidade que eu tô passando pra você agora. Eu vou te explicar sobre esse cliente que eu dispensei ele, mandei ele embora. Um cliente desse não serve para mim. Ele falou, e a outra situação que a gente tem para cobrar é o seguinte, quanto mais o cliente fica em cima, quanto mais ele me enche o saco, eu tenho a tabela. Cada ligação dele é 10 conto a mais. Eu tenho que parar para atender. E aqui nós temos essa mania. Aqui tem Uber, tem carro de polícia, tem taxista. Tem uma série de galera aqui que é o seguinte, ele bota o carro e ele quer ficar do seu lado. Aí ontem chegou um cliente aqui que ele, por A mais B, queria
Eu já tem 2 dias que eu tô. Não, já indiquei ele para várias pessoas. Ontem à tarde não teve jeito, ele acabou descobrindo a gente. Descobriu o meu endereço. Ele chegou aqui com o carro. E o técnico que está lá embaixo, que eu acabei de entregar a BC na mão dele, tudo que o técnico ia fazer, ele já. Não, fulano de tal já fez, não é isso. Não, fulano de tal já fez, não é isso. E o aparelho lá cheio de falha. Um carro com GNV, também Uber. Aí o mecânico ia dar uma olhada, o técnico foi, não, isso aí fulano de tal já falou que não. Sabe o que eu fiz? Eu tava do lado, tomando um café, eu deixei minha xícara de café lá em cima, falei, Ismael, faz o seguinte, tira o aparelho, abaixa o capô do carro dele, manda ele procurar alguém que possa atender ele. Porque tudo que você falar daqui pra frente, ele vai falar que o fulano de tal já fez. Aí ele ficou me olhando assim, de cima e embaixo. Eu falei, amigão, deixa eu te falar uma coisa pra você. Esse tempo atrás veio um carro aqui, um Ford Fusion, para fazer um diagnóstico. E dentro da sinceridade com que a gente trabalha, esse carro, ele tinha umas 3 lâmpadas acesas no painel. E esse carro tem uma particularidade. Depois que eu terminei tudo ali, de fazer aqui, eu pedi para o cliente ir no posto ali, calibrar os pneus, que o carro dele ia voltar a funcionar e ia continuar acelerando. Porque esse carro, dependendo de como for lá, a questão do pneu está vazio, né? Ele tem sensores, gente, na roda. E sensor exatamente para indicar o pneu, a calibragem do pneu. E com essa questão do sensor, quando ele capita, o carro não funciona bem e o carro não acelera, ou seja, o carro não deslancha, o carro não tem gás, o carro não cria velocidade, ele trava ali nos seus 80 km, 60, depende do carro. Eu mandei o cliente ir lá e só encher o pneu. E falei para o cliente ontem. Agora, meu amigo, o diagnóstico foi dado pela gente, agora o senhor está querendo um diagnóstico, que o senhor já tem uma lista de diagnóstico. Eu acho que não tem mecânico na terra que vai te atender, amigão. Não tem. Porque tudo que o menino vai fazer, eu estou aqui tomando um café, tá? E eu estou prestando atenção. Primeiro, eu indiquei o senhor para 2 pessoas, ninguém quis mexer no carro. E agora o senhor vem e descobre a gente. E agora tudo que vai fazer no carro, o fulano de tal já fez. Por que o fulano de tal não acertou? Então, gente, é isso aí. Às vezes, o próprio cliente, ele te desanima a ir mexer em alguma coisa para ele. O próprio cliente, ele te desanima, ele te desarma, sabe? Por mais que você ame, como eu comecei o vídeo aqui falando que eu amo, que gosto. Mas tem cliente que verdadeiramente é quase que impossível você mexer para ele. Porque o cliente, ele vê você em 2 situações. Ele vê você fazendo o carro dele dentro de um tempo dele, dentro dessa primeira situação mesmo. Ele vê você cobrando R$50, 30, 20. E a outra situação que ele acha que se ele falar o defeito ou alguma coisa que alguém já fez, vai ficar mais barato para ele. Cara, preciso do dinheiro, lógico, para mim botar essa bagaça aberta do dia 10 ao dia 10, eu tenho que ter uma quantia, né? Só que, cara, eu também tenho que ter saúde. Eu não posso me esbarrar nessa meia dúzia de gente que aí, por isso que essa questão de YouTube, que fica no YouTube, o que fulano de tal falou, aí ele falou que o seguinte, que já tinha passado em 3 lugares, passou o aparelho no carro dele, e o carro dele falhava. Falhava tanto no GNV, quanto falhava também no combustível líquido. Que o carro dele é flex, e diz ele que tinha colocado álcool, ficou a mesma coisa, colocou gasolina, ficou a mesma coisa. Se o carro falha nos 2 combustíveis, gente, você tem 2 problemas: vela, bobina, cabo de vela quando tem vela, ou problema mecânico. Se falhar nos 2 combustíveis, você tem esse tipo de problema. Ou por uma outra via, tá? Quando o carro tem o emulador de bico, que ele trava os bicos, um bico daquele pode estar gotejando, não está travando direito. Só que aí o cliente, ele não quer deixar você trabalhar, ele quer ficar do seu lado, te apurrinhando. E eu tenho um problema com isso, gente. Eu tenho um problema com isso. E aqui é desse jeito, sinceramente. Quando o cliente começa a querer botar
a mão dele na frente do seu profissionalismo, ele está dizendo que você não sabe trabalhar, que ele não precisa de você, que ele já viu no YouTube e que o carroceiro, o borracheiro, o jardineiro já botou a mão e falou com ele que não era. Então, o próprio cliente. Mas voltando ao irmão lá do Rio, ele falou, cara, quando o cliente chega e fica me enchendo o saco, tá? Eu cobro mais caro dele. É isso que o cara me disse. Então, nós temos aqui duas vertentes para ganhar dinheiro aqui no Rio de Janeiro. Quando é verão, nós bota a mão no bolso dele. Porque se ele tá viajando, é porque ele tem dinheiro para gastar. Tá bom? Isso foi um carioca falando. Tá bom? E segundo, quanto mais pressa, mais caro fica o serviço dele. Eu não estou falando que essa regra é para todo mundo. A gente não vai criar essa regra. Só estou te falando para você que tem cliente que verdadeiramente, antes de você botar a mão no capô do carro dele, parece que o pai já está falando, não põe a mão não, porque isso aí não rende nada. Aí o camarada vem justificar, não, porque o cara tentou justificar para mim, mas já era tarde, irmão. E se eu falar que não põe a mão, não tem ninguém que faça eu botar a mão no carro de novo. Ah, não tem ninguém? Se a pessoa for lá no juiz e o juiz determinar, é uma pergunta. Eu vou contar a história pro juiz. Você tá te falando, sabe por quê? Porque já aconteceu isso comigo, eu já tive que parar na justiça por causa de uma miséria de um carro, que depois daquela vez eu vendi o aparelho para nunca mais colocar a mão no carro daquele, que é um classe A, uma Mercedes classe A. Eu não mexo. Mercedes classe A, Dodge, cara, eu não mexo. Não ponho nem a mão. Entendeu? Nem se a minha mãe ressuscitar e comprar um diabo de um troço daquele, eu não vou mexer. Porque eu tomei raiva daquele carro. Porque eu perdi 3 dias praticamente. Lógico que não foi 3 dias consecutivos. Foi 3 dias alternadamente para ir na justiça. Porque uma mulher fez uma revisão com a gente, trocou um sensor de fluxo de ar, que na época pagou R$1.500. Foi dar uma chupeta, que eu falei com ela, troca a bobina, não fica esse negócio de chupeta não, que você pode inverter e queimar tudo de novo. Queimou. E aí ela me botou na justiça. E aí a gente tinha, né, por A mais B, algumas coisas que contribuíram para que ficasse tudo bem. E o bem maior foi esse. Eu tinha papel assinado por ela. Eu tinha ali um papel falando que ela tinha que trocar a bateria, que não era para dar chupeta, tal. E aí, gente, a gente entrou num denominador que é o seguinte: ela comprava a peça, instalava e ela ia embora. Pronto. Independente da bateria, né, da bobina, que geralmente dá muito problema, porque a bobina fica lá embaixo. A bobina fica debaixo, na reta do para-choque. Toda a água que se pega, é um projeto, pelo amor de Deus, toda a água que se pega vai na bobina. Toda a poça de água que você pega, molha a bobina, que a bobina fica lá embaixo. Praticamente quase que no cárter do motor desse carro que eu estou te falando. Quem mexeu, quem conhece, sabe. Então assim, e essa bobina, quando ela entra em curto, ela queima o sensor de fluxo de ar que fica dentro da central. É uma trabalheira. Quando esse carro dá bateria fraca, ele também queima o sensor de fluxo de ar. E foi numa dessa aí. Então quando eu falo assim que eu não vou mexer, não mexo, porque tem coisa que não compensa, gente. Tem coisa que o cliente, às vezes, ele já vem para a oficina determinando certas coisas que tá fora. E vamos levar? Vamos ver se pega? Tá aí. Enquanto eu tô conversando com você, a gente lançou o desafio ontem de exatamente fazer a leitura da BC ou BSI, como queira, e também funcionar esse carro assim que a gente sentisse que o carro estava pronto. Será que pega? Não sei, vamos ver agora. Aqui, Ismael. Vamos ver se pega. Não sei. Sei lá. Qualquer coisa, vocês me ajudem em oração, tá? Eu sei de uma coisa, Deus é bom. E nós vamos botar aqui, vamos ver se esse trem pega, tá? Chegou aqui, nem vidro levantava, baixava, a farol não acendia, nada disso. E vamos ver agora
se esse trem vai pegar. Se pegar, a gente vai ficar muito feliz, tá? E espero que não precisa trocar de bateria. O Ismael já tá meio escuro aqui, mas ele já colocou a BSI lá dentro. E eu não sei se vai pegar. Se não pegar, seria... Olha só. Olha. Olha só. Gente, não é que pegou. Oi. Rapaz. Olha, não é que pegou, gente. Aí o carro pegou. Ó. Funcionando de boa. Olha, até o farol, gente, voltou a funcionar. Rapaz. Aqui o farol funcionando, gente. Esse carro chegou aqui no guincho. Tá aqui, o cara trouxe ele no guincho. Tá? Tá aí. Funcionou. Isso aqui é mais do que milagre, gente. Isso aqui é ressuscitar verdadeiramente um defunto. Rapaz, funcionou. Tá dando farol alto e farol baixo, gente, olha. Ó, funcionou. Vamos ver se o vidro funciona. O vidro que não funcionava. Aí, ó. Ó o vidro subindo, gente. Isso aqui tem que programar, tá, gente? Essa subida e descida aqui tem uma forma da gente programar pra não ficar... Aí, ó. Ele não fechou todo, tá? Mas agora ele vai. Rapaz, não é que o trem funcionou, gente? Jesus amado, Deus é bom demais. Luz de injeção. Vamos ver se ele corrige a leitura. Tá? Aí. A luz de injeção tá apagando, nem precisou de passar o aparelho. Tá? Geralmente quando a gente mexe naquela BC também, gente, a quilometragem aqui, ela muda e depois ela volta. Quando você tem que fazer um recal, botar um arquivo, um outro arquivo, como eu fiz. Essa central tá com outro arquivo, tá? Por isso que eu não terminei, por isso que você viu lá no meu diretório teste, é porque ele tá com outro arquivo funcionando. E esse arquivo que tá aqui, vou tornar a dizer, vou tornar a repetir novamente, esse arquivo que tá nesse carro tá com a numeração de um outro chassi, tá? Agora eu tenho que entrar com o aparelho, tá? E eu consigo fazer isso aí pelo Lexia, tá? Entrar com o aparelho e programar o número de chassi original, tá, gente? Porque o que aconteceu aqui foi um clone, tá? Mas não é um clone de carro roubado, não. Esses arquivos eu tenho ele guardado há bastante tempo. Você viu na tela do meu computador lá. Aí. Ar-condicionado. Vamos ver. Ó. Rapaz. Jesus amado aí, gente, ó. Olha o 307 funcionando. Tava morto. Filé. Ficou filé, irmão Ismael? Ficou filé mesmo aí, tá vendo? Até o Ismael, que mexe com isso há bastante tempo, nem ele acreditar. Olha, direção molinha, que a direção desse carro aqui, ela é eletrohidráulica, tá, gente? Ela precisa de estar funcionando, o carro funcionando, tudo certinho, pra isso aí. Aí, nem o Ismael acreditou. Você tá com pouca fé, hein, mano? Você tem que ter mais fé, hein? Agora o Ismael vai... Esse camarada que tá aqui, 15 anos que eu aturo essa criatura, gente, pelo amor de Deus. Só que diferentemente ele tem cabelo e eu não tenho. Vai passar o aparelho, vai corrigir algumas coisas, um aparelho comum. Depois que a gente corrigir algumas coisas, o que nós vamos fazer, gente? Entrar com o Lexia e sair programando o número de chassi, o que a gente tem programado. Tá aí, ó. Como disse Jesus, estava morto e reviveu. Aliás, o pai do filho pródigo, né? Depois tira isso aqui, porque isso aqui de vez em quando a gente dá uma canelada nesse negócio aí. Tá aí. O carro tá funcionando, graças a Deus. Mais uma vitória para nós. Mais uma vitória. Eu fico feliz, gente. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque às vezes são desafios
que a gente aceita, tá? E eu vou te falar uma coisa pra você. Aqui na Serra, pelo menos umas 3 pessoas rejeitou a mexer nesse carro. A gente é bom? Não, a gente ia tentar botar o carro para funcionar. Eu pedi o cliente um tempo e ele concordou com o tempo. Lógico que eu fiz isso num tempo, dentro de um tempo bem hábil, né? Porque eu ia dar uma resposta para ele entre amanhã, quarta-feira, né? Ou depois, quinta-feira, mais ou menos, que eu ia dar uma resposta para ele se aquilo ia funcionar ou não. E acontece de não funcionar. E acontece também, gente, como aconteceu com a gente aqui, nós pegamos um C4 Palace esse ano, fizemos tudo que você viu ali, esse carro, quando imobiliza, ele não dá partida. O arranque não funciona. Então, uma das primeiras coisas ali é saber se o arranque está batendo ali, dependendo de como ele corrompeu o arquivo, ele vira. Essa regra não é para todos. Mas o 307 2.0 16, o C4 Palace também 2.0 16, geralmente ele do jeito que corrompe o arquivo, nem o arranque gira. Também serve aí para a linha HB20 também, tá? Os HB20 também, quando dá problema, eles não dão partida. Assim também como na linha Ford, quando dá problema, a linha Ford, já peguei aqui carro com problema de ABS e o carro não liga, não dá arranque, tá? E eu não pude mexer, porque não tinha peça vigente. O cliente teve que levar o carro para a concessionária e ele gastou quase R$8.000. É mais ou menos assim, teve que comprar um ABS novo. E não tinha um ABS em nenhuma concessionária. Esse carro ficou lá quase uns 2 meses na concessionária e eu acompanhando de perto, porque o carro saiu de dentro da minha oficina e foi para lá. E eles tiveram que trazer ou encomendar esse ABS do México, tá? Aí para vocês verem hoje. Por isso que eu faço por dentro do laboratório. O cliente entra aqui, tem livre acesso, não tem esse negócio de ficar escondendo. E não adianta ele ver isso no YouTube, porque nem o YouTube vai ajudar ele nessa situação. Então, deixo aí para você hoje, promessa é dívida, o por dentro do laboratório de hoje, que o desafio, na verdade eu lancei esse desafio para o dia de ontem, funcionar aquele carro, né? Nós batemos aí um papo grande sobre essa questão desse funcionamento desse carro, e que eu ia coletar os dados daquela BSI, e de acordo com o que fosse, só tem um jeito de você saber, botando no carro e ligando o carro. E graças a Deus foi sucesso, tá? Pelo jeito que tá ali, é só editar o número do chassi do carro, que tá zerado, e o carro tá pronto para você entregar ele para o cliente. E é isso. Aí eu te pergunto agora, a minha pergunta magna, ou uma pergunta magnânima: quanto que você acha que custa? Porque existe valor e existe preço um serviço desse. Quanto que você acha que custa um serviço desse? Quanto que você acha que custa uma recuperação de um arquivo do microprocessador para o carro voltar farol, funcionar tudo? Quanto que você acha? Ainda porque eu estou gravando, mas depois eu tenho bastante coisa para poder fazer naquele carro ainda. Mas quanto você acha que custa? Você acha que da internet, do YouTube, o cliente tem a condição de fazer? Não tem condição. Por mais que ele entenda, por mais que ele olhe lá para dentro como é que funciona, mas isso aí, você viu que eu gravando os arquivos aqui praticamente ao vivo para você. O outro da BC é mais chato, ele custa muito a gravar, então ia ficar um vídeo muito longo para mim fazer. Então eu fiz a BC primeiro, o arquivo tá ali, tá? A ligação eu te mostrei no começo do vídeo, captei aqueles dados, tá? Eu refiz o arquivo da central para lá casar todos os dois e aproveitar ainda o telecomando. Eu esqueci até de me mostrar isso para você, mas se o telecomando do carro parece ser original, e a gente não sabe se vai funcionar ou não. A gente não sabe. A gente tentou editar para ele funcionar. Se ele não funcionar, a gente vai pedir o cliente para
programar um outro telecomando, porque mudou as coisas de configuração do carro, entendeu? Ou pelo contrário, se ele não quiser ter um telecomando, que já que o vidro está levantando e abaixando ali, eu acho viável ele adquirir um outro telecomando, tá? Que aí o carro fica filé, completed, como diz o aparelho aqui, e ele não tem dor de cabeça. Tem alguns carros que às vezes o telecomando daquele ali fica um pouco caro, quase que é melhor ele colocar um positron, mas ali aceita colocar um outro telecomando, tá? Porque a BC respondeu. Se ela não responde, o cliente teria que comprar uma na internet, que, como eu disse, que ela é muito temida pelos reparadores, porque eu já peguei BC daquela ali, dela não gravar, nem a do cliente e nem a que ele comprou na internet. Isso deu uma briga danada com o cliente, com a internet, porque o cara só tinha uma, lançou lá, estava com defeito, a gente provou para ele que estava com defeito, e ele não tinha outra para poder ressarcir o cliente. Enfim, mas é isso aí, gente. O mais um Por Dentro do Laboratório de hoje aí para você. Mostrei para você ali uma 4 CFR já funcionando, já vou ligar para o cliente falar que está pronto. E agora nós vamos pegar aqui um HSFI com problema de acelerador. Temos essa aqui, que é uma bem simples. Essa aqui é uma 4AFB. Possivelmente esse carro tem problema de software, né? E a gente vai trocar os dois softwares dele ali. E eu tenho mais... Aqui, olhando para lá, eu tenho mais 3 central de Peugeot me esperando ali. E a gente faz isso com muita graça. E graça que eu falo é com prazer, tá? Graça que eu falo é fazer isso aí com o que a gente ama, o que a gente gosta de fazer. E muito obrigado aí pela sua consideração. Segue a gente lá, nós estamos alimentando de novo a página lá do YouTube, mas se você assiste por aqui ao vivo lá no YouTube, você vai ver isso aí. A gente não corta, como eu comecei a dizer agora há pouco, alguém falando sobre o que eu falo para melhorar, né? Aquela questão da crítica construtiva que eu disse agora há pouco, para me gravar sem ser ao vivo, gravar mesmo, e depois eu ir cortando algumas partes, eu ia editando, que ele dava uma força para editar e tal. Não que eu dispensei, não. A questão do ao vivo, gente, é porque eu lancei um desafio, que quando eu faço alguma coisa, lógico que eu tenho 3 central aqui, 4 aliás, com essa do corpo de acelerador, que eu não sei nem a cor do carro. Mas quando eu faço um vídeo ao vivo assim, é porque o carro existe. É porque tem uma galera aí de mela cueca aí que fica fazendo vídeo dentro de carro de revenda e dizendo que está mexendo num carro Prime, num Renegade, no Compass, entendeu? Tem vídeo gravado aí com a galera aí que o cara tá fazendo até vídeo dentro de um Camaro GT. Aí para quem não entende, olha que ele realmente está fazendo. Mas é um vídeo tão chulo e tão vagabundo que o aparelho que ele tá não entra no Camaro GT. Simples assim. Aí eu disse para esse amigo que me deu essa ideia, agradeci a ideia dele, mas eu ainda vou continuar fazendo esse vídeo chamado vídeo na unha, tá? Unha de mecânico, unha. Que aí você vê as dificuldades, a interação. Você está aqui comigo, você está comigo aqui por dentro do laboratório, você está ao vivo agora, entendeu? Você vê que as conversações não tem nada de enganar, vamos tirar e vamos fazer o que nós estamos fazendo. Não, aqui não tem esse negócio não, gente. Aqui é na unha mesmo, né? Aqui é na unha. E se é na unha, agora a questão do vídeo para lá, lógico, quando você tira daqui, agora se eu postar ele aqui, ele vai ficar nessa mesma qualidade, mas quando eu tiro dessa qualidade e boto ele dentro do YouTube, a qualidade fica péssima. Mas eu não estou preocupado com isso não. Não estou preocupado com isso não. Aqui a gente fala do amor de Deus, fala de algumas coisas filosóficas, fala do nosso dia a dia e deixa o pau quebrar. Deixa por enquanto assim, que assim tá legal, tá? Essas coisas muito metódicas demais é pra gente, tipo, o cara que é muito técnico. E se eu for falar de técnica pra você, de gravação, de checksum, CKS, eu não vou atingir você, o público, porque você vai olhar e vai falar assim, rapaz, que vídeo chato. Eu já sou chato de natureza. Às vezes, você precisa de ver quando eu tô na TPM. Quando eu tô na TPM, nem eu me aguento.
Tem hora que me dá vontade de sair correndo de mim mesmo. Mas se eu vou falar de técnica para você, como tem muito vídeo dentro do YouTube aí, são técnicos. Os caras são técnicos. Mas é um linguajar para outro técnico. Não é um linguajar para o povão. E eu falo para o povão, né? Quando o PT valia alguma coisa, né? Que hoje eu chamo um partido das trevas. Eu falava o seguinte: eu sou PT, eu sou CUT, eu sou Lula, eu sou povão. Hoje eu já não posso falar isso porque contrariou a palavra, já não tem aliança comigo. Isso é regra geral. Entendeu? Isso é regra geral. Contrariou a palavra do papai, você já não tem moral comigo. Você tem uma coisa, você pode falar mal do meu serviço, você pode falar mal de mim, você pode falar mal da minha mulher, você pode falar mal dos meus filhos, você pode falar mal do meu carro. Agora, se você falar mal de Jesus, você já tem um problema comigo. Se você falar mal da palavra de Deus, você tem um problema comigo. Ah, você é advogado de Deus? Não. Mas entre Deus, a minha família e tudo isso aqui, eu ainda permaneço continuando querendo Deus. Sabe por quê? Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe da metade da minha história. Você não sabe. Eu sei de onde eu vim. Eu sei do que Deus fez por mim. Eu sei do que Ele continua fazendo. Se isso tudo aqui existe, se tudo isso existe, é porque Deus quer que exista. Então eu faço com muito carinho, com muito temor e tremor. Então, se você... E outra coisa, eu sou muito eclético. Na minha família, esses dias eu estava fazendo... Tem vídeo meu aí, minha tia participa, meus primos, que são do candomblé. Eu meto a borracha e falo que eles são da macumba mesmo. E todos eles me respeitam. Porque eu não estou falando mal, eu estou falando do que eles seguem. Entendeu? Eu não falo mal de religião. Eu não sou homofóbico, pretofóbico, qualquer coisa. Eu falo do senso do que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, para mim, é a inerrante palavra do Senhor. O que contém ali nos 31.173 versículos da palavra de Deus, dependendo da tradução, são 31.170 ou 31.175, depende da tradução para tradução. Mas a tradução, né, a mais fiel, que é de João Ferreira de Almeida, tem 31.173 versículos. Já li todos. Não fala mal de papai, não. Não fala mal da palavra comigo, não, que você vai arrumar um problema comigo. Tá bom? Da minha família você vai falar, fala mal da minha mulher. Mete a lenha nela. Não tem problema, não. Que aí a gente se resolve. Mas se você falar mal da palavra de Deus, se você falar mal da fé, igual tem um monte de gente aí, se eu pudesse pegar essa galera de pau, entendeu? Eu pegaria. Porque é um desrespeito. A nação brasileira não sofreu mais agravos ainda. Porque a nação brasileira, ela tem uma promessa. A nação brasileira tem uma promessa. Se você não conhece a história da nação brasileira, por ser brasileiro eu vou te contar. Em rápidas palavras. 1948. O Estado de Israel não era Estado. Quando eles foram votar para Israel ser um Estado, Salmo de número 128 diz que nós deveríamos orar pela nossa família, que os nossos filhos são bênção do Senhor ao redor da mesa. Mas no final do Salmo 128 diz que nós veremos os filhos dos nossos filhos, ou seja, os nossos netos, e a paz sobre Israel. E pede para orarmos para Israel. Então é o seguinte, Manão. 1948. Faltava um voto só. No bloco de 1948. Para que Israel se tornasse uma nação independente. Você sabe quem é que deu esse voto? Você não sabe, né? Eu vou te falar quem é que deu esse voto. Esse camarada que deu esse voto foi um embaixador, um ministro das relações que fazia parte desse bloco. O nome dele se chama Oswaldo Aranha. E esse voto se chama voto Minerva. Quando nós pegamos Deuteronômio 28, quando se fala da galeria de Deuteronômio 28, tem gente que prega só Deuteronômio 28, mas nós temos aí uma parte de Deuteronômio 28 que não foi escrito para o povo gentil. Deuteronômio 28 não foi escrito para a igreja brasileira.
Deuteronômio 28 não foi escrito para igreja nenhuma. Deuteronômio foi escrito para o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que nós temos parte de Deuteronômio 28 pela bênção de Abraão. E por essa bênção de Abraão, que Abraão é pai da nação, do povo de Israel. Lembra da promessa de Gênesis? E de ti farei uma grande nação? Pois é. Mas aí Deus chega para Abraão e fala: Abraão, o negócio é o seguinte, mano. Quem você abençoar, será abençoado. E quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Nós somos abençoados exatamente por esse voto de 1948, chamado Voto Minerva de Oswaldo Aranha. Por isso que o Brasil é um país abençoado. A desgraça do Brasil, entendeu? São meia dúzia de brasileiros aí que querem acabar, que querem incutar, que querem massacrar o povo da religião. E outra coisa, gente, essa briga entre espírita, candomblé, batista, assembleia, Deus e amor, hoje, essa briga hoje aí, não é uma briga nossa, essa briga vem de partidos políticos. O nome já está dizendo, se fosse bom, seria unidos e não partidos. Se você não se atentar, você entra numa guerra ideológica, sendo cristão e com a palavra de Deus, debaixo do seu sovaco, a chamada rapadura preta. Então por isso que eu falo para você, Brasil, uma terra abençoada, porque nós abençoamos um dia Israel. Você sabia disso? Você sabia que um dia um brasileiro daqui, da nossa nação, abençoou Israel? E se Israel hoje é nação, foi por causa de um voto de um brasileiro. Isso se deu em 1948. E o nome desse cara se chama Oswaldo Aranha. Você quer discutir mais alguma coisa? Sobre história, sobre Bíblia, sobre carro? Tô contigo, é só me chamar que a gente fala. Agora não fala mal de papai não. Não fala mal dos 31 mil não, senão você vai ter problema. Tá bom? Fala mal dos meus filhos, mas não fala mal de papai. Porque eu sei da onde que papai me tirou. Eu sei do que Deus me tornou. Tá entendendo, gente? Imagina essa nareba aqui cheirando cocaína. 3 overdose. 4 atentados. Sabe, gente? Então, você não sabe da história. Não me julgue pelo vídeo que você está vendo aí. Venha ver a minha história. Venha ver a minha história, que eu vou te contar pra você da minha história. Por isso que não dá pra editar, tá vendo? Por isso que não dá pra ser um vídeo muito meticuloso, porque aqui nós fala de tudo. Aqui o que cai na mesa nós come. Apesar de eu ser diabético e não poder comer tudo. Mas até nisso Deus me deu graça. Gente, esses dias, aproximadamente uns 40 dias atrás, eu estava arriscado de ter que colocar um marca-passo. E se eu coloco um marca-passo, eu não poderia mais estar fazendo esse vídeo para você, porque eu não poderia mexer mais com o que eu mexo, por causa do grande arco voltaico que tem sobre essa bancada aqui. Entendeu? E aí eu comecei a falar com Deus. Senhor, eu sei que a lei da sobrevivência, o coração já não é mais o mesmo, mas esse coração aqui é apaixonado por Ti, Jesus. É apaixonado, eu sou apaixonado por Jesus, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, eu amo o meu Senhor. Então se a gente for ter que fazer vídeo aqui para ficar cortando, para falar de inteireza, eu fico aqui na ralé, porque aqui na ralé, no baixo clero, a gente fala de tudo. Gente, eu aqui estou gravando para você e ele vai ver esse vídeo. Teve um camarada desse tempo atrás que me ligou do Rio de Janeiro. Me ligou. E falou comigo, meu irmão, continua fazendo os vídeos. Cara, eu me deparei com um profissional, mas com a palavra. Perdi um filho agora, que me ajudava aqui na oficina, com 22 anos de idade. Deu um ataque cardíaco fulminante nele. Na nossa frente. Um moleque de 22 anos com ataque cardíaco fulminante. E eu me deparei com um vídeo seu, cara. Eu estava a ponto de desistir de tudo. Porque a ordem certa seria eu enterrar meu filho. Não, a ordem certa seria o meu filho me enterrar. E eu e minha esposa, a gente não soube, não está sabendo viver esse luto. Eu me deparei com um vídeo seu. E, cara, eu continuei assistindo.
E eu queria falar com você. Eu falei, você tá falando, irmão? E a gente falou, a gente conversou por quase meio-dia. Você entendeu? Aqui dentro desse laboratório, se você vê o que eu já ouvi de gente. É por isso que ele existe ainda. Subsiste. Não é pelos clientes. Não. Os clientes é Deus quem manda. E Deus sabe da minha necessidade. Ele subsiste ainda porque eu ainda tenho uma aliança com Deus. Beijo no seu coração. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe você, sua casa. Que repouse sobre você o Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Que esteja sobre a sua vida cravado o Salmo de número 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Né? E que esteja cravado no seu coração que Deus é amor. A única coisa que, mesmo nós errando, Ele quer ajudar a gente a acertar. Sempre é o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho do amor. E essa questão aí ideológica hoje tem feito a gente ser separatista. Olha lá se daqui a pouco não tem que fazer um segundo apartheid. Lembra? Se você não lembra, você procura no livro de história que você vai achar. O que é apartheid? Entre brasileiros. Enquanto nós estamos nessas dissensões aqui, semana passada, duas tribos, uma das duas maiores tribos da África, que sempre guerrearam entre si. Puxa no YouTube que você vai ver. Puxa no YouTube que você vai ver. Enquanto nós estamos nessa guerra aqui, eles lá. Mas não é tribo pequenininha não, você precisa de ver que coisa linda. Puxa lá. Edir Macedo conseguiu acabar com a guerra. Edir Macedo conseguiu levar o evangelho para esse povo. Edir Macedo. Porque para mim não importa a fórmula de pastor. Para mim todo mundo é pecador. O cara só tem uma carteirinha e uma autoridade eclesiástica com respeito. Mas placa para mim não faz diferença também. Faz diferença o que ele prega. Faz diferença o que ele vive. Ah, é escândalo. Isso é problema dele com Deus. Isso é problema dele com Deus. Tá bom? Mas Edir Macedo conseguiu juntar essas duas tribos. Olha, puxa no YouTube para você ver coisa linda. Eu vendo isso. Eu vendo isso. Cara, eu chorei as pampas. Ninguém na Terra, até o presente momento, nem a ONU, nem o Bloco, nenhum deles conseguiu trazer paz sobre essas duas tribos. As duas tribos se perdoaram, as duas tribos se guerrearam. As maiores tribos dentro do continente africano. E você precisa de ver o culto com as duas tribos adorando a Deus. Busca aí que vai aumentar a sua fé e você vai ver que verdadeiramente os crentes, por mais doido que eles sejam, os crentes têm razão. Tá? Porque para mim tem crente que ele é 22 virado. Ele consegue ser mais doido do que eu em fazer uma proeza dessa. Você precisa de ver as duas tribos adorando a Deus, se convertendo ao Senhor. Puxa aí. Puxa o último jornal da Record. Enquanto nós estamos aqui, guerra ideológica sobre PT, sobre Bolsonaro, sobre quem? Rapaz, qualquer um que ganhar, você está no rabo da jararaca, querido, porque você vai ter que trabalhar. E não adianta eles prometerem muita coisa, a Bíblia está se cumprindo. Em quem você vota? Eu voto pelo que tem bom senso, ou pelo menos o que chega mais próximo da palavra de Deus. Pronto. Agora que eles vão consertar o Brasil, nenhum dos dois tem esse poder. Nenhum dos dois. O Brasil já é uma terra abençoada. Só que tem meia dúzia aí de gente aí, que eu não vou nem citar aqui para não ser cortado. Já falei o nome deles aí. Se isso for pro YouTube, eles vão tirar. Cara, o que ganhar você vai ter que respeitar, porque é uma lei em Romanos 13. Sobre toda a lei constituída, ela é de Deus. Agora o que o camarada vai fazer com a lei que Deus deu a ele? Isso é problema dele, é dele com Deus. Entendeu? É mais ou menos assim que eu creio. E basta por aqui. Fale mal de todo mundo, não fala mal do Papai do Céu não. Papai do Céu não precisa de advogado. Eu não sou advogado de Deus. Na verdade ele é que é o meu advogado. A questão é
a minha experiência que eu tenho com Deus chega a ser algo tão absurdo, tão absurdo, tão absurdo, tão absurdo, tão absurdo, que a penúltima vez que eu fiquei internado 28 dias entre a vida e a morte, a minha família assinou um atestado de que possivelmente eu ia passar por um procedimento. Poderia ter saído de lá morto. Mas você está falando com um cara nesse exato momento que tomou uma hack, tomou anestesia geral e tomou um coma induzido e não dormiu. Por que é que você não dormiu? Porque se eu durmo, ele tinha feito procedimento. Talvez se tivesse feito procedimento, eu poderia ter saído de lá verdadeiramente num caixão. Então não deu certo o procedimento. Não deu certo o procedimento exatamente. Porque Esdro, que uma anestesia geral não pegou. Porque Esdro, que uma anestesia local não pegou. Por que um coma induzido você não dormiu? Porque minha diabetes estava aproximadamente quase 500. Mas eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Todo dia que você possa imaginar, são 3, 4 tipos de insulina. Todo dia. Tem que ficar medindo, tomando remédio para o coração, tomo 2 remédios para o coração. 3 ansiolíticos. Se eu for te mostrar, por dia eu tomo 12 remédios fora a insulina. Você está vendo eu reclamando? Eu não. Eu já estou no lucro, querido. Eu já estou no lucro. Só o tanto de cocaína que eu já cheirei, já era para me ter ido embora há muito tempo. Então eu estou no lucro. Mas não fala mal de papai não. Senão você vai ter guerra comigo. Um beijo no seu coração.